e o Vasco precisando negociar mais 3 atletas ainda nessa janela internacional. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, desejar um grande sábado e um enorme final de semana para todos, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal. Bora falar agora sobre o Vasco que tenta negociar mais 3 atletas ainda antes do fechamento das janelas de inscrições de jogadores lá na Europa e no exterior, né? Os 3 atletas que não fazem parte dos planos de Fernando Diniz são o atacante Lloyd Augusto, o zagueiro Maurício Lemos e o ponta Jean Davi. 3 atletas que custam pouco mais de R$1.300.000 por mês, não têm sido úteis e se forem transferidos vão garantir uma enorme economia na folha e também no dia a dia. Importante registrar que as janelas, por exemplo, na Bélgica fecham na segunda-feira, na Arábia Saudita na quarta, Turquia e Rússia permitem a inscrição de atletas até quinta-feira. O Vasco ainda pode contar em fazer negócios com a Grécia e México, janela de inscrições fechando na sexta-feira. Na semana passada o Vasco conseguiu se livrar do Esforça e esse movimento para saídas de atletas fora dos planos do Fernando Diniz é encarado como crucial para a saúde financeira vascaína. Quero falar agora sobre o futuro de Rafael Carioca, volante brasileiro de 36 anos de idade, livre no mercado desde que não renovou seu contrato com o Tigres do México no mês de junho dessa temporada. Conversei com o Rafael para perguntar se a tendência hoje é de ele continuar no futebol europeu ou voltar ao Brasil. O Rafael me assegurou que nesse momento há negociações com clubes brasileiros e a tendência é que ele seja anunciado em breve. Vale a lembrança de que a janela de transferências fechou na última terça-feira, mas o fato de estar livre permite a ele ainda ser inscrito. A busca do Rafael é por um clube de primeira divisão, até porque dos tempos de Tigres sempre jogando em alto nível. A última temporada em que foi a que ele menos jogou foram 34 partidas e mais 2 assistências. Você lembra do Rafael Carioca, né? Jogador com passagens por Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro. Foram 8 anos de futebol mexicano, todos pelo Tigres, onde ele é extremamente ídolo. Só para completar, lembrar que em 2015 ele chegou a ser eleito craque do Brasileirão em sua posição de volante e também fez parte da seleção do Bola de Prata da temporada de 2015. O que você achou da punição do BH? Achei uma punição branda e equivocada. Até fiz um levantamento. Outros 22 jogadores também haviam sido punidos por conta de participação em apostas esportivas. Só um teve uma pena mais branda do que a do Bruno Henrique, foi o Tony Anderson, que foi só advertido, foi só multado, tá? Então, todos os outros 21 casos tiveram punições mais pesadas. E até fiz esse levantamento, peraí, deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Tá em um dos vídeos, tá? Quer ver? Banidos. 5 jogadores foram banidos do futebol. Diego Porfírio, Gabriel Tota, Matheus Gomes, Romário e Igor Catatal. 7 foram suspensos por 360 dias. Aleph Manga, Brian Garcia, Eduardo Bauerman, Fernando Neto, Igor Cariús, Kevin Lomônaco e Sávio. 4 foram suspensos por 600 dias. André Queixo, Dadá Belmonte, Mateuzinho e Paulo Sérgio. E 5 foram suspensos por 720 dias. O Gabriel Domingos, o Moraes, o Nino Paraíba, o Paulo Miranda e o Vitor Mendes. Paulo Miranda que outro dia, inclusive, voltou a jogar e voltou na partida que a Lusa foi eliminada. Eu imaginava uma punição maior. O pessoal do Flamengo conseguiu descaracterizar o artigo 243, que permitia uma punição mais alta. Ele podia pegar de 360 a 720 dias com esse artigo. E o Flamengo conseguiu descaracterizá-lo afirmando que o cartão amarelo que o Bruno Henrique tomou foi uma orientação do Flamengo para que ele pudesse cumprir a suspensão automática no jogo contra o Fortaleza e voltasse livre de qualquer risco no jogo contra o Palmeiras, que era o jogo mais importante daquele campeonato. Então, o Flamengo ajudou o Bruno Henrique a escapar de uma punição um pouco maior. Mas no artigo 243A, que fala sobre, quer ver, ó? O 243 fala de manipulação deliberada para prejudicar a equipe. O Flamengo mostrou que não houve prejuízo ao Flamengo. O 243A fala em agir contra a ética esportiva. Nesse artigo, o Bruno Henrique pegou a pena mais branda, que eram de 12 jogos. Ele podia ter pego pelo menos até 24 jogos. Eu achei a punição barata, tá bom? Boa noite, Nicola. Luizão aí, São Paulo fechando com o Vasco. E eu vou perguntar para o empresário dele, para o Wagner. Eu acho até que
enfim, o Luizão tá ali. Wagner, boa noite. Tudo bem por aí? Pessoal do Vasco te procurou? Vamos ver se a gente consegue alguma atualização ao vivo, tá? Frederico Leite deixou like 48. O Matheus Cardoso, Pedro Rocha é de destaque na Série B e não vejo nenhum time da Série A contratar. Não seria uma boa? Matheus, deixa eu só lembrar, eu falei com o empresário dele outro dia, deve estar nas minhas anotações, Pedro Rocha. Ele foi procurado por 3 clubes, aqui ó. Ele foi procurado por Fortaleza, não, nada disso. Peraí, tô lendo aqui o papo que eu tive com o empresário dele. Caramba. Corinthians e São Paulo, tá? O São Paulo e o Corinthians procuraram. Primeiro o Corinthians. O Corinthians tinha sido coisa de 21 dias atrás. E o Marcos Braz disse que para negociá-lo precisaria de pelo menos 2 a 3 milhões de reais para liberar o jogador. Não daria para liberar o principal atleta do Remo na Série B sem compensação financeira. O Corinthians não conseguiu se livrar do transfer ban e essa história acabou morrendo. Depois o São Paulo foi atrás, na busca por um centroavante. E o discurso do Marcos Braz foi o mesmo, que a gente quer entre 2 e 3 milhões de reais. O salário dele também assusta, né? Ele ganha 400 mil reais por mês, mesmo jogando na Série B. Então, no final das contas, o Pedro Rocha acabou ficando por lá, mas contrato só até dezembro. Imaginemos que a partir do ano que vem ele mude para outro time, tá? Boa noite, Nicola. O Vasco ainda está atrás de zagueiro sem contrato? Então, Edu, ontem estavam afirmando que o Vasco ia atrás de zagueiro da Série B. Eu disse, da Série B não vem. Porque se o cara está na Série B, o cara tem registro com outro clube. E se tem registro contra o clube, ele não pode mais ser contratado, a janela fechou na última terça-feira. Então, para que o Vasco avance na contratação de um atleta, seja zagueiro, goleiro, qualquer posição, esse cara precisa estar desempregado, tá? Mandei mensagem aqui para o empresário ele chama Wagner, do Luizão, para ver se tem alguma novidade, tá? A pena do BH pode aumentar caso ele recorra do julgamento? Pode, mas não é a tendência. A tendência é que a pena seja reduzida. O Flamengo já recorreu da decisão e, inclusive, vai pedir um efeito suspensivo para que, enquanto não se julgue esse recurso, ele tenha a condição de continuar jogando, tá bom? Eu tinha mandado mensagem agora para o Wagner, que é empresário do Luizão. O Luizão é um zagueiro formado na base do São Paulo, negociado com o West Ham. Ele rescindiu recentemente o contrato dele lá no West Ham, está livre no mercado, até por isso pode ser registrado por clubes brasileiros, mesmo com o fechamento da janela. Aí eu perguntei se o Vasco tinha procurado o Luizão. A resposta é que houve uma sondagem de pessoas ligadas ao clube, não nada direto, assim, o Admar Lopes, que é o diretor de futebol, procurou, não. O Pedrinho procurou, não. Uma pessoa ligada ao clube, como é que tá? Enfim. E tem alguma negociação com outro time mais quente? Tentando descobrir se tem alguém mais avançado. Família, então é isso. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Vasco da Gama. Informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal. Ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, claro que é o clube de regatas, o Vasco da Gama. Um grande abraço, até o próximo vídeo, segue pra mais e fui.